O que são os evangelhos sinóticos? Quais os princípios desse assunto dentro da narrativa bíblica? Esse é o assunto de hoje da nossa série teológica, Os Evangelhos em Foco. Pegue o seu papel e caneta e vamos juntos estudar a Bíblia. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Eu me chamo Fábio Almeida e hoje nós estamos aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre os evangelhos sinóticos. Antes de entrarmos no assunto, eu gostaria aqui de deixar alguns recados que, na minha opinião, são de extrema importância. O primeiro recado é que, se você perdeu o último vídeo da nossa série, onde nós falamos um pouco sobre o período interbíblico e a sua importância na narrativa dos evangelhos, eu vou deixar o link do vídeo aqui na descrição. Segundo recado, nós sabemos perfeitamente, e eu fiz essa divulgação na apresentação da nossa série, que a nossa série teológica, Os Evangelhos em Foco, se fundamenta como subsídio teológico o livro da nossa autoria, Os Evangelhos, uma visão panorâmica. Se você não conhece o nosso livro, eu também vou deixar aqui na descrição do vídeo um link do vídeo que há em nosso canal no YouTube, no qual nós fazemos uma apresentação sobre esse livro que, para a glória de Deus, tem sido um sucesso de vendas. Por fim, se você ainda não nos segue em nossas redes sociais, também vou deixar aqui abaixo os links das nossas redes sociais. Vamos ao que interessa. Primeiro ponto, o que são os evangelhos sinóticos? O termo sinótico é oriundo da expressão grega sinópticos. Essa palavra, por sua vez, é uma forma adjetivada de sinopsis, que, por sua vez, é uma palavra que se divide em dois termos, no qual dá-nos a ideia de vistos de um ponto de vista em comum. Portanto, a ideia de sinóticos, em sua literalidade, reflete a ideia de algo que é visto em um ponto de vista em comum, denotando semelhança. Segundo os estudiosos, esse termo sinótico ele foi utilizado pela primeira vez pelo teólogo alemão Johann Jacob Griesbach. Não sou muito bom de alemão não, mas é mais ou menos isso. Pois bem, quando nós estudamos um pouco sobre os evangelhos sinóticos, o primeiro ponto, e aqui uma parte muito teórica, é que há dentro dos evangelhos sinóticos, e isso eu me refiro ao ambiente teológico, um ponto que é de extrema importância para nós entendermos o assunto em sua plenitude. Aqui eu vou destacar apenas um simples comentário, que é o problema sinótico. O que basicamente seria o problema sinótico? O problema sinótico se consiste no fato, no objetivo de descobrir quais são as diferenças e semelhanças que há em pauta no curso da construção histórica e literária que há entre os evangelhos. No decorrer da história foram implementados alguns instrumentos de investigação e um dos tais é a crítica da fonte. Basicamente, a crítica da fonte tem como objetivo uma investigação das circunstâncias em que os evangelhos usaram um ou mais documentos escritos. Um ponto bem interessante, e esse ponto ele é destacado por um grande erudito do Novo Testamento, que é o Brothers David Haley, onde ele vai falar que até cerca da metade do século XVIII, a igreja interessou-se por explicar as diferenças encontradas nos evangelhos. Após essa data, a ênfase foi em tentar perceber e explicar as semelhanças que ocorrem entre os evangelhos. Esses são aspectos que permeiam esse assunto que nós chamamos de evangelhos sinóticos.
Pois bem, mas vamos para a parte mais prática. O que é os evangelhos sinóticos? O que são os evangelhos sinóticos? Pois bem, basicamente nós sabemos que a porção literária dos evangelhos dentro da narrativa do Novo Testamento envolve 4: Mateus, Marcos, Lucas e João. Entende-se que Mateus, Marcos e Lucas, teologicamente, são considerados e chamados de evangelhos sinóticos. E aí você me pergunta, por que Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos? A resposta é simples. Esses 3 evangelistas, em seus relatos, são chamados de evangelhos sinóticos simplesmente pelo fato de que os 3 descrevem de forma semelhante a vida, a obra e o ministério de Cristo. Vale destacar que cada um dos evangelistas, dentro dos sinóticos, possuem a sua peculiaridade. Isso é um fato totalmente relevante. Porém, é inegável notarmos a unidade histórica, literária, que há entre esses respectivos escritos dentro da construção bíblica, no qual vai nos possibilitar uma semelhança na exposição sobre a vida, sobre a obra, sobre o ministério de Jesus. Para você ter ideia do que eu estou falando, essa similaridade ela é vista no esquema temático da narrativa histórica que envolve a vida de Cristo. Vou citar aqui 3 rápidos exemplos que, na minha opinião, são interessantes. Primeiro, pelo Dr. Russell Norman Champlin. Segundo Champlin, os evangelhos sinóticos contam com cerca de 85% de material em comum, ou seja, 85% do que estão escritos nos 3 evangelhos estão escritos de uma forma semelhante, ou seja, estão escritos dentro de uma perspectiva sinótica. Segundo ponto interessante é de um exímio estudioso do Novo Testamento, que é o David Haley. E Haley vai dizer que, dentro da perspectiva dos evangelhos sinóticos, 93% da exposição que há em Marcos é encontrada em Mateus e também em Lucas. Terceiro e último dado, William Barclay. William vai nos ensinar que Mateus ele reproduz em seu texto nada menos que 606 versículos de Marcos, enquanto Lucas reproduz 31 versículos dos 55 versículos de Marcos que Mateus não usa. Ou seja, partindo desse princípio colocado pelo erudito bíblico escocês, existem 24 versículos de Marcos que não aparecem em Mateus e que não aparecem em Lucas. Mas, Fábio, o porquê dos evangelhos sinóticos? Qual a razão dos evangelhos sinóticos? Basicamente, a razão mais clássica, na minha opinião, sobre os evangelhos sinóticos, o porquê dos evangelhos sinóticos, é pelo fato de que tanto Mateus, Marcos e Lucas, e vou usar aqui uma linguagem bem simples, beberam na mesma fonte. Eu partilho da linha teológica de que, dentre os evangelhos, Marcos foi o primeiro a ser escrito. Partindo desse pressuposto, o evangelho de Marcos é considerado como o evangelho original. Entende-se, então, sendo Marcos o primeiro evangelho a ser escrito, Mateus e Lucas, quando foram construir a sua narrativa sobre o ministério de Jesus, utilizaram algumas fontes orais e escritas. E uma dessas fontes é a fonte da narrativa de Marcos. Essa pode ser uma resposta simples, mas objetiva,
que demonstra-nos a razão dos evangelhos sinóticos. E essa razão se fundamenta justamente nesse fato, que a narrativa de Mateus, que a narrativa de Lucas, em boa parte delas, estão fundamentadas na narrativa de Marcos. Quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, uma das questões que indaguei foi por que João não está inserido dentro da classe dos evangelhos sinóticos. A resposta é simples. O fato de João não estar inserido nessa classe dos evangelhos sinóticos se dá pela razão de que a maneira que João expõe a vida, a obra e o ministério de Cristo é de uma maneira totalmente distinta dos demais evangelistas. Por isso, ele não se encaixa dentro da narrativa dos sinóticos. A tal ponto que nós vamos perceber essa maneira peculiar de João de expor a vida de Cristo. E diante desse cenário eu destaco dois exemplos que são clássicos. Primeiro, Cristo no exercício do seu ministério, ele se movia por várias regiões e por várias cidades. E nós vamos perceber isso de forma unânime nos 4 evangelhos. Porém, a ênfase de João é totalmente distinta da ênfase dos evangelhos sinóticos. Se você examinar os evangelhos sinóticos, você perceberá que a ênfase dos sinóticos é descrever a atuação de Cristo na região da Galileia e nas cidades circunvizinhas, ao contrário de João, cujo objetivo e ênfase é descrever a atuação de Cristo na Judéia e nas cidades circunvizinhas. Outro ponto interessante que podemos destacar nesses contrastes que há entre os sinóticos e João está na última ceia. Lembra da última ceia? Quando nós observamos o cenário da última ceia dentro dos sinóticos, nós vamos perceber que Lucas é o mais detalhista. Porém, as informações de Lucas não se comparam às informações de João, no sentido de que as informações de João sobre a última ceia são informações que alcançam uma maior abrangência. Por exemplo, o ato em lavar os pés dos discípulos, o extraordinário ensino sobre a videira e os ramos, e também a oração sacerdotal foram eventos que ocorreram dentro do cenáculo após a última ceia e antes de Jesus sair do cenáculo e subir para o Monte das Oliveiras. Outro ponto interessante que nós podemos destacar dentro dessa narrativa é o fato de que, embora ocorra um contraste entre os sinóticos e João, nós vamos perceber que essas duas seções, podemos dizer assim, têm algo em comum. E esse algo em comum está no fato de alguns eventos que ocorreram e que são registrados pelos 4 evangelistas. No meu livro eu destaco isso, onde após uma análise do texto sagrado eu consegui identificar pelo menos 12 eventos que nós encontramos nos sinóticos e em João. Eu vou descrevê-los aqui. Primeiro, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes, a confissão de Pedro, o aviso de Cristo a Pedro, a entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, a sua prisão, a negação de Pedro, Cristo perante o Sinédrio, Cristo perante Pilatos e Herodes, a crucificação do Mestre e a sua ressurreição. Esses 12 eventos nós conseguimos encontrá-los tanto nos sinóticos e em João, sendo aí um fato interessante que mesmo João e os sinóticos possuírem as suas perspectivas distintas em expor o ministério do Mestre,
nós conseguimos observar esses pontos em comum. Para encerrarmos, último ponto, nós vamos olhar para os evangelhos sinóticos e nós vamos perceber que nos evangelhos sinóticos, dentro dos evangelhos sinóticos, há um contraste. E você pode se questionar agora que eu estou me equivocando, mas na verdade não estou me equivocando. O que eu estou tentando te passar com isso é que, lembra do que eu disse lá no início? A ideia de sinóticos denota semelhança e não igualdade. Uma coisa são 3 pessoas descrever de forma semelhante a vida de alguém, e outra coisa são 3 pessoas descrever de forma igual a vida de alguém. E aí entra em pauta o que eu disse no início, a peculiaridade e a particularidade que há em Mateus, em Marcos e Lucas. Mesmo descrevendo a vida de Cristo de formas semelhantes, eles carregam consigo uma particularidade, uma peculiaridade. E o interessante, isso eu também destaco no meu livro, é que isso nos revela que, embora Mateus e Lucas utilizaram como fonte primária a narrativa de Marcos, isso vai nos revelar que eles também utilizaram outras fontes. E isso é demonstrado no seguinte ponto. Exemplo, Lucas ele carrega consigo em sua narrativa uma seção que lhe é exclusiva, que são a seção das parábolas. Existem pelo menos 15 parábolas em Lucas que nós não vamos encontrar em nenhuma outra narrativa dos sinóticos. Por exemplo, a parábola do bom samaritano, dos 2 devedores, do amigo importuno, da dracma perdida, do filho pródigo, do mordomo infiel, do rico e Lázaro. Essas parábolas, em sua totalidade pelo menos 15, são peculiaridades de Lucas. E isso demonstra-nos então os contrastes que há dentro dos evangelhos sinóticos. Da mesma forma, existem relatos em Mateus que também lhes são exclusivos. Por exemplo, Mateus vai ser o único a descrever o sonho de José sobre o nascimento de Jesus, a visita dos magos, a fuga de Cristo para o Egito, a cura dos 2 cegos, a cura de um mudo endemoniado, o convite aos cansados e sobrecarregados, as parábolas do joio entre o trigo. Enfim, isso demonstra-nos que mesmo Mateus, Marcos e Lucas carreguem consigo essa perspectiva de semelhança sobre a vida de Cristo, nós também não podemos esquecer que cada um deles possui as suas peculiaridades. Pois bem, nós estamos encerrando mais um vídeo da nossa série teológica. Eu espero que você tenha gostado. Lembrando, um dos princípios que regem a nossa série é fazermos a abordagem de um assunto de forma prática, objetiva e dinâmica. Em nenhum momento aqui eu tenho ou terei o propósito de aprofundar no assunto, mas fazermos essa abordagem sob essa perspectiva e instigá-lo a navegar, a conhecer mais e mais sobre o assunto. Eu espero que você tenha gostado. Ajude o nosso canal, inscreva-se, curta, deixe o seu comentário aqui embaixo. Eu estou lendo todos os comentários, estou comentando e respondendo. E você também que está lá no Instagram, nos ajude lá no Instagram. De qual forma? Tire print desse vídeo, nos marque lá no Instagram e nós vamos repostar. Isso são meios que você pode estar utilizando para nos incentivar a continuarmos dentro desse propósito. Próxima sexta-feira nós estaremos falando sobre a biografia do evangelista Mateus. Nós encerramos aqui a primeira temporada, que é esse prelúdio sobre os evangelhos, e na segunda temporada, que serão 4 vídeos, em cada vídeo nós vamos falar um pouco sobre a biografia dos evangelistas. E na semana que vem vamos falar um pouco sobre Mateus, quem era Mateus, o que a tradição histórica nos conta sobre Mateus. Está muito boa a série e só estamos no início.
Deus te abençoe e até a próxima.